Voltamos aqui então, pessoal, para dar continuidade ao nosso curso, né? E como eu estava falando com vocês, agora a gente vai falar da vistoria, que é o próximo tópico, e vocês vão ver que ela tem uma relação direta com os conceitos teóricos que nós vimos no tópico anterior. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. O que é a vistoria? A vistoria é a constatação local, presencial de fatos e aspectos mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou influenciam. Então, a vistoria é o momento em que você vai ao local, você vai observar fatos e aspectos criteriosamente desse bem que você tem aí para fazer a avaliação. É no momento da vistoria, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, e você vai ver, por exemplo, se esse imóvel realmente ele é urbano, ou se ele é um imóvel rural, tá? Você vai ver, você vai identificar através da vistoria, observando o entorno desse imóvel, a ocupação, os melhoramentos públicos, qual é a vocação desse imóvel, né? Qual seria o uso mais adequado desse imóvel? Você vai levantar essas informações no próprio local, né? Você vai ver se ali existe um loteamento, você vai ver se ali tem uma gleba urbanizável, se houve desmembramento dessa área, né? Muitas vezes pode não constar da documentação que houve um desmembramento, mas você chega ali e aquele terreno ele está subdividido, ele foi desmembrado, ou mesmo pode ter, você pode receber um mandado para fazer uma avaliação de uma gleba e chegar lá e constatar que foi feito um loteamento irregular. Isso também é uma coisa que acontece até com certa frequência, né? Ela foi parcelada. Você vai identificar no momento da vistoria qual é a estrutura básica presente, né? Você vai ver se é um edifício, o que tem ali, se são atividades institucionais, comerciais, industriais ou são habitações multifamiliares. É através da vistoria que você faz essa constatação. Então, a vistoria é um elemento extremamente importante da avaliação, né? A vistoria é a base, é o alicerce da avaliação. É através dela que o oficial de justiça vai colher as informações mais importantes e vai analisar para efetuar a avaliação do bem. Por isso, ela deve ser feita com muito zelo e com muito cuidado, né? Porque a partir dessa coleta de informações in loco que você vai ter elementos para aplicar os conceitos que nós estamos estudando aqui e tomar as decisões mais adequadas no contexto do seu procedimento de avaliação. A vistoria, além do disposto no 7.3 da ABNT, ela tem que observar o descrito no 7.3.1 a 7.3.4, que é o quê? Ela tem que identificar a caracterização da região, os aspectos gerais, inclusive políticos e sociais, né, quando relevantes para o mercado, inclusive os anteriores atípicos ou estigmas, preconceitos que tem sobre aquela área, aspectos físicos, condições de relevo, se é um terreno com aclive, com declive, natureza predominante do solo, condições ambientais, a localização, a situação no contexto urbano, o uso e ocupação do solo, né? Se a ocupação existente ela está de acordo com as leis de zoneamento do município, a infraestrutura urbana existente, sistema viário, transporte coletivo, coleta de resíduos, água potável, enfim, toda essa infraestrutura, se ela existe ou não, né?
Quais são as atividades que existem ali no entorno desse imóvel, comércio, indústria, serviço, né? Os equipamentos comunitários, como segurança pública, escolas, postos de saúde, hospitais, equipamentos de cultura e lazer. Vai também, para fazer a vistoria, você também vai ter que fazer a caracterização do terreno. Se é uma situação na região em via pública, com indicação de limites e confrontações, a utilização atual, a vocação, como a gente já viu, né? Os aspectos físicos, as dimensões, a forma, a topografia, a superfície, o solo, a infraestrutura urbana disponível, restrições físicas e legais ao aproveitamento do imóvel, caracterização das edificações e benfeitorias, você também vai fazer através da vistoria. Quais são os aspectos construtivos, qualitativos, tecnológicos, comparados com a documentação? A documentação que eu recebi retrata a realidade? Muitas vezes eu me deparo com um mandado para fazer uma avaliação de um lote e chego no local, tem uma edificação, né? Então aqui a gente tem uma discrepância e sem as medidas dessa edificação, o tamanho dela, eu não posso fazer essa avaliação, né? E não é competência do avaliador tirar essas medidas, né? Os aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais, inclusive conforto ambiental. Por exemplo, se é um apartamento que tem vista para o mar, ele vai ter um valorizante aí, né, com relação a um apartamento que não tem, se ele tem uma vista permanente para um parque, né, como que é essa situação? Qual que é a adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região? Ela é adequada ao bairro em que ela está, né? Como que funciona isso? Eu posso ter uma casa aí, dizer, de alto padrão, num bairro de padrão popular, como que fica essa relação? Isso vai interferir no valor de mercado desse imóvel, que se ele estivesse num bairro de alto padrão, ele teria um valor mais elevado. Quais são as condições de ocupação? Ele está ocupado, não está ocupado, está invadido, né? Está cedido, está alugado? Como que funciona tudo isso? Colhendo essas informações, você vai elaborar o laudo de vistoria, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pelo novo Código de Processo Civil, né? Muitos oficiais, profissionais, advogados, magistrados, quando eles leem esse artigo, eles não compreendem que aqui ele está se referindo a dois laudos. Vamos dar uma lidinha. O artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz. Então, o oficial de justiça tem que apresentar também um laudo de vistoria. Nós vamos, na aula de prática de avaliação, apresentar alguns modelos de aula de vistoria para vocês, vamos disponibilizar também, inclusive na planilha que eu mencionei para vocês, que a gente vai disponibilizar na unidade de prática de avaliação. Ele já tem os modelos de laudo de vistoria, e esse laudo de vistoria, além de tudo, ele vai servir como um guia para você otimizar o seu trabalho. Porque, ó, o CPC, ele fala que esse laudo tem que discriminar os bens, suas características e o estado em que se encontram, e o laudo de avaliação, o valor dos bens. Mas veja que a norma técnica, ela exige muito mais da vistoria, né? Ela exige que você apresente muito mais coisas, como 7.3.1, que a gente viu, 7.3.2, né? Então, você vai ter que captar todas essas informações. E é importante aí você ter um modelo de laudo de vistoria em que você vai seguindo e você vai identificando essas informações, você vai coletando essas informações num formulário, né, para depois poder fazer a sua avaliação.
Seguindo em frente, nós vamos analisar alguns conceitos da NBR 146532 que serão observados durante a vistoria. O seu item 5, a norma traz a classificação de imóveis urbanos de acordo com alguns critérios estabelecidos e a identificação do tipo de imóvel, objeto da avaliação, e essa identificação deverá ser feita também durante a vistoria. Né? Eu não vou ficar aqui lendo todos, vocês têm que ler a norma, e no modelo de laudo que a gente vai disponibilizar também existem aí essa relação para que você consiga identificar, mas deem uma olhada, olha só. Na vistoria, você tem que identificar a situação do imóvel quanto ao uso, se é residencial, comercial, industrial, institucional, se é misto. Quanto ao tipo de imóvel, se é um terreno, se é um escritório, se é um galpão, se é uma vaga de garagem. Se é misto, se são hotéis, motéis, se são cinemas e teatros, ou seja, que tipo de imóvel que eu estou avaliando. Quanto ao agrupamento dos imóveis, se é um loteamento, se é um condomínio de casas, se são prédios de apartamento, se é um conjunto habitacional, se são conjuntos de prédios comerciais, né? Como é que esses imóveis estão agrupados, além de outros elementos, né? Como, por exemplo, os equipamentos comunitários que existem, a gente já viu isso aqui anteriormente, os equipamentos comunitários que existem nas imediações, se é um terreno de fundo, aquele que situado no interior da quadra se comunica com a via pública por um corredor de acesso, vocês vão ver que isso vai ter um impacto no valor de mercado do terreno. Se é um terreno encravado, que não se comunica com a via pública, se é um terreno interno, que é localizado no que a gente chama de vila, né, numa passagem, numa travessa, que é acessória à malha viária do município, ou de propriedade de particulares, e que não consta oficialmente na planta genérica de valores do município. Às vezes eu tenho uma gleba ali, o pessoal abre, subdivide ela e forma o que a gente tem aí como vila, que a norma traz como vila, então você vai ter que identificar também se é um terreno interno. Atestada, se bate, né, a medida da frente do terreno. Se eu estou avaliando ali um imóvel comercial, se é um ponto comercial, né, relevante, que é um bem tangível que agrega valor ao imóvel decorrente da sua localização e expectativa de exploração comercial. A área total de construção de unidade do condomínio, né, a área útil da unidade, o padrão construtivo, a qualidade das benfeitorias, dos projetos, dos materiais, a execução de mão de obra, a idade estimada, né, do imóvel, levando em conta as suas características construtivas, arquitetônicas e funcionais, a idade real, se você tiver isso, se você conseguir obter essa informação, que é o tempo decorrido desde a conclusão de fato até a data de referência, o estado de conservação, isso é muito importante, é a situação física de um bem em decorrência de sua manutenção, a situação de manutenção do imóvel, ações preventivas ou corretivas necessárias para preservar as condições normais de utilização do bem. O que teria que ser feito ali para que esse bem possa ser utilizado? Se existe algum vício de construção, né, que seria uma anomalia que afeta o desempenho de produtos ou serviços ou torna inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Por exemplo, uma fundação mal feita, você vai fazer uma vistoria e você vê que esse imóvel corre um risco de desabamento, né? Que se enquadraria aqui no vício construtivo. Vício de utilização, se esse bem está sendo utilizado de forma inadequada ou se tem falhas na sua manutenção. A depreciação física, né? O desgaste que tem relação aqui com o estado de conservação, né? Você vai ver o nível de desgaste das partes constitutivas, né, resultante da decrepitude, deterioração ou mutilação. Se esse imóvel sofreu alguma mutilação, por exemplo, alguma alteração
inadequada, né, que acabou prejudicando o seu uso inicial, uma adaptação improvisada. Todos esses elementos, eles são de extrema importância para a efetivação da avaliação. É através da coleta desses elementos que você vai conseguir ter informações suficientes para fazer a avaliação, né? Então, essa é a relevância da vistoria e da elaboração do laudo de vistoria durante o procedimento de avaliação. Agora, o que acontece quando eu não consegui fazer a vistoria? Seja porque, vamos imaginar que eu estou numa execução aqui, e um imóvel foi penhorado, o proprietário não permite acesso ao imóvel, né, para fazer essa vistoria, ou por algum fator aí de acesso mesmo, a via que dava acesso a esse imóvel, ela sofreu um problema e esse imóvel está inacessível, né? O que diz a norma sobre isso? Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo deve ser justificado no laudo de avaliação. Nesse caso, em comum acordo com o contratante, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo contratante. Então, a norma se refere aqui a um contrato, né, a um particular que veio contratar um avaliador e eu tenho aí um imóvel que está inacessível e, portanto, a vistoria não é possível, né? Entretanto, o que acontece? Quando o oficial de justiça está cumprindo uma ordem judicial, ele não firmou um acordo, ele não foi contratado para efetuar essa avaliação, né? Ele recebeu uma determinação judicial para efetuar essa avaliação e ele tem que dar cumprimento a essa ordem. O que acontece, então, na avaliação do professor Wagner? Nós, como oficiais de justiça, recebendo um mandado de avaliação, nós não podemos prescindir da vistoria sem autorização judicial. Como eu costumo proceder? Eu costumo certificar que a vistoria é imprescindível, inclusive a vistoria interna do imóvel, apresento na minha certidão o motivo da impossibilidade da vistoria, seja porque o proprietário não facultou acesso ao imóvel, seja por outro motivo, e informo que devolvo o mandado para as determinações posteriores, inclusive consignando a possibilidade de que o interessado, imaginando o exequente, o interessado na alienação judicial daquele imóvel para receber o seu crédito, concorde com a execução sem a vistoria interna, tá? Resguardando, inclusive, que isso pode afetar a confiabilidade do laudo. Feito isso, eu tenho respaldo legal, né? Eu estou completamente resguardado caso eu receba esse mandado novamente para fazer essa vistoria, independentemente, para fazer essa avaliação, independentemente da vistoria interna. Então, se for um caso de contrato e o contratante concordar, perfeito, estamos no âmbito privado. Mas quando eu tenho um mandado de avaliação expedido dentro de um processo judicial, o oficial de justiça deve informar isso ao juiz e apresentar as possíveis soluções. Se for uma recusa, por exemplo, em dar acesso ao imóvel, se o juiz vai determinar uma entrada forçada no imóvel, porque o CPCL é omisso com relação à vistoria. Ele fala da entrada forçada para penhora, mas ele não aborda a entrada forçada para vistoria. Então, tem que ter um respaldo legal, né? Que é uma decisão judicial. Ou se o interessado concorda com a vistoria, ou se o juiz entende que não deve haver uma entrada forçada no imóvel, que deve ser feita essa vistoria externa apenas, e o laudo deve ser feito apenas com esses dados e, evidentemente, com todas essas ressalvas. Então, a vistoria é muito importante. É na vistoria que vocês vão levantar as informações
e vão depois analisar essas informações com base nos conceitos que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então já vimos aí os conceitos fundamentais, vimos as vistorias e agora podemos prosseguir no nosso curso, e a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco. Até já.